Oi, boa noite, Kátia. Bem-vinda ao nosso blog Boa Flávia Pires. Muito noite, bem-vinda. Flávia. Obrigada, muito Tudo obrigada pelo bem? convite. Tudo jóia. Queria te agradecer muito, né, pelo convite, agradecer a sua audiência aí, Itaperuna, né? Itaperuna, interior do Rio. Isso. E agradecer também as pessoas que eu convidei, que estão entrando, né? É muito legal, Isso assim, aí. um blog mais direcionado para a política, né, o seu. Na verdade, a gente fala de tudo um pouquinho, né? E o momento é mais política por conta do ano, mas a gente tem até ali as nossas Eleitoral. colunas com Doutor Vilas, nós temos psicólogas. É muito bacana, a gente faz um trabalho bem amplo. Mas a gente Sim, está em volta agora na política. Boa noite, Rita. Ô, Kátia, eu muito queria legal começar. você se interessar por esse tema, né? Sim, é um tema, eu acho um tema de muita importância, Kátia. Eu queria começar essa conversa, né? Porque não é uma entrevista, é uma conversa com você, Sim, te perguntando para que você possa falar para as pessoas quem é a Kátia Moraes. A pessoa Kátia. Quem é a quem Kátia? sou eu? Eu sou casada, sou mãe de dois filhos e eu me formei inicialmente em Direito, advoguei por 18 anos e fiquei doente da minha profissão. Tive depressão em algumas ocasiões, aquelas depressões que vão, que vêm, e remédio, aquela coisa toda, né? E até que chegou um momento que eu comecei a buscar outras formas de me tratar que não as mais tradicionais, porque eu sempre me tratei da maneira tradicional, com remédio, terapia, né, terapia com psicólogo, que são coisas muito importantes também, a gente não pode descartar, né, quando é necessário. Principalmente a terapia, acho que é uma coisa que todo mundo devia fazer, né? Mas não estava funcionando. E aí eu comecei a buscar terapias alternativas. E aí eu fiz um curso de Theta Healing, assim, tipo de final de semana, uma coisa bem sem nenhuma pretensão, muito mais para me entender, para me curar. E foi incrível, eu fiquei apaixonada com aquela técnica e, e fui fazendo outros cursos nessa linha mais holística, né? Até que surgiu o curso de constelação familiar, que era um curso de 2 anos, a gente pegava na sexta, sábado e domingo, na época presencial, né, e tal, o dia inteiro. E eu animei. Eu nunca tinha feito constelação familiar, mas o meu marido fez um antes de eu ser convidada para esse curso, e o resultado foi incrível, porque ele procurou um pai que ele não via há mais de 30 anos, e eu fiquei embasbacada, porque ele não tocava no nome desse pai. E quando eu vi que ele fez uma constelação e 15 dias depois a gente estava na casa do pai dele, foi maravilhoso. Eu falei, gente, isso é muito forte, tem alguma coisa por trás, né? E aí eu É fui para o verdade. curso sem nunca ter constelado. E no curso, são quase 2 anos de curso, a gente se constela praticamente todo final de semana. Então eu fui me trabalhando muito, e fui melhorando, tirando medicação, melhorando, mas assim, ainda tinha algumas questões. E depois que eu terminei o curso de constelação, quando eu vi, eu estava com o consultório montado, mas ainda advogando. Comecei a atender as pessoas, comecei a ficar mais segura, até que realmente eu fui abandonando aos poucos a advocacia e abandonei de vez mesmo. Hoje eu sou uma pessoa que cancelou a OAB e vivo só atendendo como terapeuta. E assim, a constelação familiar é minha grande paixão mesmo. Assim. Eu E, senti a Kátia, cura para mim e daí eu comecei a trabalhar com isso. isso é muito bacana, né? Você viveu o processo todo, você começou a conhecer a terapia e você fez parte daquilo na íntegra, né? Isso é muito bacana, porque a Isso, gente, quando tem profissional que mergulha naquilo que experimentou, a gente começa a ter profissionais mais qualificados, né, para atender a essa demanda. exatamente.
Ô, Kátia, o que que acontece? As pessoas, assim, de modo geral, tá? Eu vou falar agora um pouco do interior aqui, né? As pessoas, quando escutam a palavra constelação familiar, elas meio que arregalam os olhos, né? Porque, assim, É, aqui é muito pouco falado sobre terapias holísticas, o próprio Reiki, né? A cura multidimensional. Quando você fala isso, as pessoas meio que te olham de lado, falam, opa, essa menina aí tá falando umas coisas assim. Então, assim, o que que você falaria para esse público que não conhece a constelação familiar? É um resumozinho aí da olha, constelação familiar. a constelação, muita gente fala assim, ah, isso é coisa de astronomia, astrologia, mapa astral, por causa do nome, né? Constelação, mas não tem nada a ver. Esse nome, ele veio por causa de um equívoco de tradução, porque a constelação surgiu na Alemanha. Quem começou a constelação foi um alemão que chama Bert Hellinger. Ele morreu em 2019, aos 93 anos, e ele era padre quando ele começou esse trabalho. E quando ele viu o que ele tinha descoberto, ele viu que era tão grande que ele não ia conseguir conciliar as duas coisas. Então ele deixou a batina e dedicou a vida inteira dele à constelação familiar. Ele inclusive foi indicado ao Prêmio Nobel em 2005, me parece. Ele não chegou a ganhar, mas para ser indicado é porque o trabalho é bom, né? Então, É ele verdade. escreveu Kátia, vários livros. me dá licença só um minutinho para dar uma boa noite para esse filme lá de Cabo Frio, para dar uma boa noite para o doutor Matheus Gabriel, que é o promotor da nossa cidade da tutela coletiva, a Tininha Gonçalves. Muito boa noite e bem-vindos a todos. Pode continuar, Kátia, Boa perdão. noite, pessoal. Mas aí, o que aconteceu? Quando veio o tema para cá, nos primeiros livros dele, a tradução não traduziu certinho. Na verdade, era representação familiar no alemão. Mas passou pelo inglês e veio para cá e virou constelação. E até hoje se fala em constelação. Mas a ideia é representar a família. E a gente representa essa família numa ideia de campo morfogenético, que é um campo de informações da história daquela família. Os hábitos que vêm daquela família, aquela história familiar. Quando a gente abre uma constelação, aquilo se apresenta por ressonância. Essa história do campo morfogenético, isso é uma coisa que surgiu com um cara que chama Rupert Sheldrake. Ele fez um doutorado em Cambridge e ele, era de biologia, e ele criou essa teoria dos campos que vale para os animais, vale para as células, para o corpo, para tudo. E é isso que faz com que a gente coloque o bonequinho num lugar e não em outro, que às vezes quando você faz a constelação com pessoas, uma pessoa que entra ali no campo começa a sentir uma sensação que um membro da sua família sentia. Então, assim, a constelação familiar, ela busca olhar para o seu problema atual e, a partir desse problema, tentar entender de onde ele vem e o que está te travando na vida, olhando para a sua ancestralidade, para a sua história familiar. Porque muitas vezes você tem um problema profissional, você não consegue seguir, você não consegue ganhar dinheiro, as coisas não andam. E quando você vai olhar, a questão é com um antepassado. É uma família que às vezes nunca teve dinheiro, nunca teve condições, e aí você não quer viver aquela mesma situação, mas pela necessidade de ser da família, a gente fala necessidade de pertencer, você acaba se boicotando em várias áreas ali para ser daquela família, sabe? Então, é tudo no inconsciente. Quando a gente vem para a constelação, a gente tem que vir muito aberto, porque a gente está olhando para o nosso inconsciente. Então, são coisas que estão ali presas, que a gente ainda não entendeu, e quando a gente coloca na constelação e começa a movimentar aquilo ali, mostrar os bonecos, ou mesmo as pessoas e tal, começa a fazer sentido, você começa a entender, e é como se você mudasse o hábito familiar que estava doente para um hábito mais positivo. Perfeito. E a gente fala assim, constelação a gente não entende com a mente, né? A mente da gente mente muito pra gente.
a constelação a gente entende com a alma. Então, assim, uma recomendação que a gente sempre passa após a constelação, não fica muito na cabeça, deixa o seu coração entender isso. Fica quietinho 15 dias, não fica racionalizando, deixa a energia agir. E é incrível, porque às vezes você faz uma constelação porque, eu não me dou bem com meu irmão, ou sei lá com quem, e de repente aquela pessoa que você colocou no campo, que nem sabe que você constelou, muda a atitude. São coisas assim, a energia, parecem... seria a energia da pessoa, Kátia? Seria uma energia que... Seria toda uma energia das pessoas? É a energia do campo familiar. Essa história do campo familiar, campo morfogenético que a gente fala, é aquela coisa assim, para explicar melhor. Às vezes você lembra de um amigo seu, de repente você encontra ele na rua, ele te liga, te manda uma mensagem. Sabe aquela coisa de ressonância? A gente tem isso com o nosso sistema familiar. E quando a gente coloca a intenção de olhar para esse sistema, a gente pede permissão para olhar para isso, esse sistema começa a se mostrar exatamente como é, no nosso inconsciente. E aí, quando a gente traz isso à tona, a gente fala muito assim, a pessoa está olhando para um avô que suicidou, está identificada com aquele avô. E por isso, ela olha para aquela situação de morte, por exemplo. E aí ela cria situações, doenças e coisas para ser leal a ele. Né, e geralmente quando acontecem tragédias familiares, suicídio, assassinato, às vezes uma pessoa some, apronta alguma coisa e some da família, é a tal da exclusão que a gente fala, né? E a família não tolera esse tipo de coisa, a família não tolera injustiça, o sistema familiar quer sempre incluir os excluídos. Então, se tem um assassinato, é preciso um bandido na família, um alcoólatra, um viciado, e a família rejeita, né? Não, isso aqui vai dar problema demais. E a própria pessoa se exclui da família e ninguém toca mais naquele assunto. É preciso, quando você coloca a constelação, geralmente o problema da pessoa está ligado àquele que foi excluído. Então, quando você olha para aquele excluído e aceita ele de volta na família e coloca ele no lugar certo, a sua vida flui. Às vezes os excluídos são crianças que morreram. Abortos, porque uma criança que morre é uma dor tão grande para os pais que os pais não querem falar sobre aquilo, né? Não vão tocar nesse assunto. E às vezes você nasce numa família que tem uma criança que morreu e ninguém nem sabe porque ninguém toca naquele assunto. E aquela criança tem direito de estar ali, de pertencer, de ser olhada, de ser vista, né? Então, isso é importante. Quando a gente coloca isso no campo, isso se mostra, sabe? E a Perfeito, vida da pessoa Kátia. que está sendo constelada melhora. Muito, né? Deve ser uma coisa incrível. Kátia, eu queria dar boa noite para a Dileisa, lá de Cabo Frio, que está nos dando boa noite. Eu queria dar uma boa noite para a Aparecida. O Marcos Tomes está dando boa noite a você e a mim. Boa noite, Marcos, meu querido. A Lígia está aqui também, boa noite, Lígia. Boa noite. A Lígia, a Andréia, a todos aí que estão chegando. O que eu vou pegando aqui, eu estou anotando e a gente vai falando aqui, porque é um prazer tê-los conosco. Eu, quando convidei a Kátia para estar conosco, é para que esclareça, para que nos ajude, porque nós o mundo viveu tempos muito difíceis, né, nesses últimos anos. E a gente precisa procurar curas, a gente precisa procurar respeito, a gente precisa procurar empatia. E eu achei muito importante e oportuno estar com você nesse momento, nesse mês de março, que é o mês das mulheres. Parabéns, Kátia, aí pelo mês de março. E obrigada, eu me propus a fazer live com mulheres. Isso aí. E aí, Kátia, eu acho assim que com a pandemia, eu acho que você também, né, com a sua profissão, deve ter se moldado. Como funciona os atendimentos de uma constelação? Se alguém quiser fazer, você é de Belo Horizonte, eu não falei aqui ainda, perdão. A Kátia, ela é de Belo Horizonte, inclusive o nosso promotor que está aqui conosco, que é da tutela coletiva, é da sua cidade, ele mora em Belo Horizonte. Legal. É seu conterrâneo.
Então, E na eu justiça, hoje queria. em dia, a constelação é bastante usada também, né? Eu vou te perguntar isso também, que eu já até anotei aqui, porque a gente fica em dúvida, né? Se é só família por conta do nome. Não, a E eu gente queria, constela Kátia, empresas, negócios, processos, tudo pode ser constelado. Tudo que é importante pode ser constelado. E assim, é que importante falar bacana. que constelação não tem nada a ver com religião. Eu olho sempre para a constelação como uma coisa que é sagrada, porque a gente acaba olhando para destinos muito difíceis de familiares, né, de antepassados. Então a gente tem que ter um respeito muito grande, a ideia de não julgar nada nem ninguém. Então, assim, nesse ponto eu vejo que tem um quê de sagrado, mas é um sagrado que qualquer religião aceita. Já atendi padres, já atendi evangélicos, espíritas, gente que não acredita em nada. Todo mundo aceita bem a constelação, desde que seja uma pessoa mais aberta, né? Que não tenha nenhum tipo de. Que esteja disposta a conhecer algo diferente, né? Lembrando que assim, a constelação ela é uma terapia adicional, né? Você não vai fazer uma constelação e abandonar seu tratamento médico, seu tratamento psicológico, psiquiátrico. É uma terapia adicional, assim. Tem, às vezes, os psicólogos, muitos, não todos, mas muitos psicólogos indicam os pacientes para fazer uma constelação quando a terapia dá uma travadinha, aí faz uma constelação, abre mais aquele campo, a pessoa toma algumas consciências e o trabalho da terapia flui melhor, né? Mas não substitui. São coisas que se juntam, se complementam, né? Isso aí, Kátia. Como que funciona? É um dia de atendimento? São 2 dias? Depende do perfil do Não, a paciente? constelação ela é feita em sessão única, porque Sim. e dura cerca de 2 horas, às vezes um pouco mais, depende da densidade da história da pessoa. Eu sempre vou no ritmo do cliente, sabe? É muito individual. Uhum. E funciona tanto no presencial como no online, porque a gente se conecta com a pessoa, mesmo a quilômetros de distância, né? Já atendi na Alemanha, na Indonésia, nos Estados Unidos. Então funciona super Bacana. bem. E em Uhum. várias cidades do Brasil, né? Inclusive tem algumas pessoas aqui que eu já atendi, que são de fora de Belo Horizonte, que foi online, funciona bem, muito bem, inclusive. Eu vejo resultados da mesma forma no presencial e no online. Porque a gente se conecta com a Não. pessoa. E aí a pessoa conta um pouco da questão dela, um pouco da história familiar, e a gente vai posicionando a família num campo, né, que é um círculo, onde a gente vai orientando a pessoa onde que você se coloca, onde você coloca seu problema, e aí a gente vai identificando os familiares e a pessoa vai posicionando, e de acordo com a forma que ela coloca, usando as leis da constelação familiar, a gente chega na compreensão do que está fora do lugar. O que está excluído, o que não está respeitando a lei da hierarquia, o que está desequilibrado, que as 3 leis da constelação são essas, né? O pertencimento, que é o contrário da exclusão, a hierarquia, que é quem é grande, quem chega primeiro é grande, quem chega depois é pequeno, e o equilíbrio entre dar e receber, que entre as pessoas, por exemplo, casais, sócios, irmãos, tem que ter um equilíbrio, tem que dar e receber na mesma condição. O equilíbrio dos pais com os filhos é um pouco diferente, né? Os pais dão, os filhos recebem, passam para os filhos deles. Mas é dentro dessas leis que a gente vai olhar o campo e entender esse campo para poder trazer uma ordem para essa família. E aí a gente usa os bonecos, explica o que está acontecendo, e aí começamos a colocar os bonecos na forma mais adequada com frases de cura. E a pessoa vai tomando consciência daquela questão. E as pessoas envolvidas ali, elas sentem a energia do que está acontecendo. Uhum. Por Então, isso que as assim, coisas. se eu fizer uma terapia, se eu fizer uma constelação familiar com você, todo aquele cenário familiar meu estará sendo tocado num campo de energia, um campo magnético, que fará aí uma conexão, né? Seria isso?
Exatamente, exatamente. E assim, é interessante que a gente trabalha na constelação muito com essa energia de aceitar o nosso passado como ele foi, aceitar os nossos pais como eles eram, entender que eles sempre nos deram o melhor que eles tinham, né? E é porque muita gente quer arriscar o passado, né? Tem um ex ali, é o falecido, eu não quero nem olhar para essa pessoa. Só que às vezes tem, por exemplo, você casa com uma pessoa que já foi casado, então aquela primeira esposa não faz parte, Deus me livre, não. Então a gente traz essa consciência de que todos são muito importantes e merecem o seu espaço. A primeira esposa, ela é muito importante, ela deve ter o seu lugar respeitado, assim como a esposa atual, né? Os pais têm que ter ali o seu lugar respeitado. Às vezes, tem situações que não é possível amar os pais. Um pai, uma mãe que abandona uma criança numa lata de lixo, uma coisa assim, ou, por exemplo, você nem conhece, foi adotada na infância, não tem a menor ideia do que é. Só que é preciso honrar e respeitar esses pais. Porque se não fosse esses pais te dar a vida, você não estaria aqui, né? Então, Perfeito. às vezes, não dá para amar porque você nem conhece. Mas está lá na Bíblia, né? Honrar pai e mãe. Não estou falando que tem que amar. Então, essa consciência de que é possível aceitar esses pais e honrar e respeitar, sem precisar necessariamente colocar no coração com muito amor, né? Porque às vezes não dá. Eu já atendi uma moça que viu o pai matando a mãe a facadas com 6 anos de idade. Como é que eu vou falar para essa moça que ela tem que amar esse pai? Mas se não fosse esse pai, ela não estaria ali. Ela não teria a filha dela. Então ela pode amar o que veio do pai na filha. Perfeito. Então, e uma maneira de gerar respeito também, né? Acaba aprendendo a respeitar, porque ninguém é obrigado a amar, né? E aprende a respeitar. Eu quero dar licença só um minutinho, que está chegando muita gente conosco, eu estou anotando. A Ivone Vilarinho, Solange, Adriana, Graça, Andréia falou, a Kátia é uma excelente profissional, a Andréia falou aqui. O Leonardo, a Meire Muniz, a Rosa, o Mac Mandalas, Programa Mulher Melhor, daqui de Itaperuna, Luiz Fernando de Itaperuna, tem a Kate, boa noite a todos. E nós estamos com a Kátia Moraes falando de constelação. Ô, Kátia, deixa eu te perguntar, a constelação, ela ajuda na cura física de doença? Ajuda. A constelação não é um pote de milagres, né, gente? Não é uma mágica, mas ajuda sim. Muitas doenças a gente repete, que é a coisa que eu falei do campo morfogenético, que é o hábito familiar, né, que fica no nosso campo e às vezes a gente repete. Então, assim, às vezes uma pessoa, por exemplo, o pai, o vô era alcoólatra, aí o pai tem alcoolismo, o neto também se torna. Quando a gente olha isso numa constelação, a gente consegue romper aquele ciclo, aquele hábito, daquele vício. E aí, claro que a pessoa não vai sair do vício se ela não quiser. É preciso tratamento conjunto, né? Ninguém deixa de ser alcoólatra do dia para a noite porque fez uma constelação, mas traz uma força para a pessoa buscar uma ajuda e criar um movimento de cura. E toda doença, ela vem trazer uma mensagem para a gente, né? As doenças, elas sempre querem mostrar para a gente que o nosso caminho está errado. É como se você tivesse ali 2 caminhos. Um caminho vai para a morte, um caminho vai para a loucura, e você está indo em direção a um deles. Aí vem uma doença para te barrar. E aí você vai, por exemplo, pedra na vesícula. Você vai no médico e tira a pedra na vesícula. Continua no caminho errado. Aí vem uma outra doença, piora um pouquinho. Quer dizer, sabe quando você fica adoecendo? Você cura uma, vem outra, cura uma, vem outra. Aquilo ali está querendo te mostrar alguma coisa. Se você abre uma constelação e olha e percebe que você está no caminho errado e muda essa caminhada, talvez você comece a criar um estilo de vida mais saudável, você começa a tomar consciência de que você não precisa honrar, por exemplo, uma mãe que teve câncer, uma mãe diabética,
Você não precisa ser doente como ela para ser filha dela. E aí você olha para essa mãe, por exemplo, e fala: mãe, me abençoa e me permita ser diferente. Me olha com bons olhos para que eu seja diferente, na mesma forma do alcoolismo. Mas tudo isso é como se assim, cai uma consciência e a pessoa adquire forças para fazer o que precisa fazer para se livrar da doença. Mas aí a coisa para de repetir, entendeu? Uhum. É repetição, Então, né? Inclusive, assim, sim. quando eu falei da live, né, para as pessoas falavam assim para mim: ah, Flávia, mas isso faz com que eu pare de repetir o que eu acho que a minha mãe fazia errado, ou meu pai, ou algum familiar. E aí eu falei assim: eu vou pedir a Kátia para te explicar, porque eu não sei. Aliás, eu já quero marcar a minha, tá? Estou encantada, quero marcar a minha. Então, o que acontece? Não é? Os nossos pais são seres humanos, imperfeitos, como nós, né? E quando a gente nasce, independente da crença que a pessoa tem, é como se os bebês estivessem lá junto com Deus, um ser perfeito. E aí o bebê nasce, e quem ele vê? O papai e a mamãe. E aí ele pensa: isso aqui é a perfeição que tinha lá. Só que os pais não são perfeitos. E os pais vieram de famílias imperfeitas. E antigamente a vida era um pouco mais complicada. Era aquele caminhão de filho, muita dificuldade para criar aquele monte de filho. E aí os filhos acham que o pai e a mãe não foi tão bom assim, que o pai e a mãe não estavam tão conectados, era bravo demais, batia demais e tal. E aí com isso, aquele filho, ele cresce achando que ele recebeu pouco dos pais. E a gente dá o que a gente tem. E ele vai criar o filho dele, ou a filha, né, com o que ele aprendeu. Não dá para dar para os filhos o que a gente não aprendeu, o que a gente não tem. A gente pode até melhorar, sempre a gente melhora com o passar do tempo. A gente sempre melhora. Mas a gente dá o melhor que a gente tem para os nossos filhos. Só que quando você olha e fala assim: a minha mãe errou nisso, saiba que a sua mãe deu para você o melhor que ela tinha, mas tinha coisas que ela não tinha condição de dar. Então, o que precisa fazer é olhar para essa mãe e falar para essa mãe: eu sinto muito por tudo que a senhora sofreu lá atrás e pelo pouco que a senhora recebeu, mas eu percebo aqui agora que dentro do que a senhora tinha, a senhora me deu o melhor que a senhora podia dar. E aí vem a ideia da aceitação. Então, eu aceito. O que a senhora me deu foi suficiente. A vida que a senhora me deu foi suficiente. Eu estou aqui vivo. Então, daqui para frente eu faço por mim. Eu mesma vou me dar o que a senhora não conseguiu me dar. E respeita, porque aquela mãe, provavelmente, se ela deu pouco, é porque ela recebeu menos ainda. Então, assim, Kátia, os nossos pais são melhor. E se algum pai, alguma mãe, algum ente familiar tiver já falecido, funciona da mesma maneira? Boa noite, Rosana. Funciona demais. Funciona muito, porque geralmente tem pais mortos, avós, por isso que eu falo que a constelação tem um lado sagrado, sabe? Porque a gente sempre olha os ancestrais. E os ancestrais, muitos deles estão mortos. Mas funciona porque você começa a olhar para aquele pai que já foi embora, de uma maneira diferente. Ao invés de ficar com mágoa, achando que veio pouco, você respeita, aceita e entende que não é porque veio pouco para mim, é porque ele recebeu muito menos. Ele me deu o que ele tinha de melhor. E quando você reconhece isso, as coisas ficam calmas no seu coração. E aí você consegue lidar com a sua história de vida com mais paz. Quando a gente tem paz com a nossa história de vida, as coisas fluem melhor. Entendi. Então, assim, a gente sempre tem um vídeo na internet que fala de um ponto que chama Onde Estão as Moedas? Que quem quiser entra lá, é de um constelador, chama Mário Cosine, explica muito bem essa questão dos pais. Onde estão as moedas? Onde estão as moedas? Boa noite, Valéria, bem-vinda.
Boa noite, Maria. Tá chegando muita gente Boa agora noite. conosco. Ô, Que Kátia, bom. deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, eu quero marcar uma constelação com você, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Você atende final de semana? Você tem. Como é que é essa Atendo à disponibilidade? noite, atendo final de semana. Esse aqui é o bom da gente achar o nosso propósito de vida, né? Porque a gente não fica Verdade. cansado. A gente pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, final de semana, que a gente está feliz. Que foi uma É coisa que eu vi bacana. muito nessa minha transição. Então, eu atendo, Uhum. sim. Que eu faço, Eu hoje posso eu fazer faço o mais que ou eu menos. amo. Isso é muito Oi? bacana, né? A gente fazer o que gosta tem o seu valor, né? E tem a sua qualidade também. Eu quero te Oba, perguntar obrigada. uma dúvida que eu tenho e que eu acho que a maioria das pessoas que não conhece também tem. Eu Aham. vou fazer uma constelação familiar com você amanhã. Amanhã já Hum. mudou tudo na minha vida, eu já entendi tudo que eu tinha que entender, ou demora aí um processo, como você falou, existe aí aceitação, né? A pessoa tem que querer. Então a pessoa É. quer. E aí ela vai ver o resultado dessa constelação com qual tempo? Olha, constelação não é uma coisa assim, matemática, 2 mais 2 são 4, às vezes são 5, são 6, né? Então, cada pessoa entende e recebe os resultados da constelação num tempo. Eu já vi pessoas, eu já constelei um rapaz que tinha um problema com o irmão, morava na mesma casa. Eu fiz a constelação dele à noite, eles não conversavam. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem para mim falando assim: eu tô bobo, porque eu acordei de manhã, fui tomar café, meu irmão veio e me deu um beijo no rosto. Eu falei: hã? Até eu assustei, porque não é É muito muito comum essa bacana isso. velocidade. Mas, Uhum. assim, acontece de E, às vezes demorar. Eu já tive uma uhum. pessoa que eu constelei que ele me mandou mensagem 6 meses depois e falou assim: nossa, você acredita que a minha ficha caiu foi hoje? E assim, a maioria dos consteladores fala que Muito a bacana. constelação pode agir na nossa vida por até 2 anos. Mas eu Uhum. percebo que a constelação é para a vida inteira, porque a consciência que você toma ali sobre família não se perde, Entendi. Fica guardado no entendeu? coração, né? Fica Entendi. guardado no coração. Ô, Kátia, eu se deixar, vou perguntando aqui toda a vida. Boa noite, Oi? Alessandra, bem-vinda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação a uma pessoa que ela tem problemas familiares diretamente com mãe, com pai, mas ele não sabe, né? Essa pessoa não tem noção de nada, e aí tem vontade de fazer uma constelação para ver se funciona. Essa pessoa ela consegue resolver a partir da constelação, entender qual é o problema. O direcionamento é dado por ela, mas ela entende. Normalmente consegue entender sim, porque quando a gente coloca os bonecos, às vezes vamos pôr, a pessoa não aceita o pai. E às vezes isso tem um motivo justo. Às vezes é um pai que nunca foi pai, que simplesmente engravidou a mãe e sumiu, e a mãe justo também, a mãe fala mal desse pai, não é legal, não é aconselhável que se fale mal dos pais para os filhos, mas a gente sabe, Uhum, né, que às vezes a mágoa é tão grande que fica ali que acaba falando, que é a tal da alienação parental, né? Então, assim, uhum, essa pessoa muito falada. cresce achando que o pai é uma pessoa ruim. Só que toda pessoa, por mais que ela, as crianças principalmente, elas sabem. Eu até peguei isso aqui para exemplificar. Imagina que a pessoa tem um pai amarelo e uma mãe verde. Ela sabe que ela é metade o pai, metade a mãe. De forma até inconsciente. Você sabe que você é metade seu pai, metade sua mãe. Aí vem a sua mãe e fala assim: seu pai não vale nada, seu pai isso, seu pai aquilo. Aí a moça vai e fala assim: bom, se eu sou 50% isso aqui, 50% meu não vale nada. Entendeu? Nossa, isso é Então, forte. se e aí a gente coloca esse pai aqui no campo e percebe que esse pai
os pais dele estão completamente longe dele, nem aparece no campo dele. E aí você entende que ele não aprendeu o que é ser pai. Então ele tem motivos para ser como ele é. Não justifica, mas dá para entender, dá para aceitar. Uma pessoa que nunca teve uma educação com princípios e tal, ela consegue. É possível que essa filha olhe para esse pai e fale assim: bom, não dá para te amar por tudo, mas dá para te aceitar, porque agora eu consigo entender seus motivos para ser assim. E foi graças ao momento que você esteve com a minha mãe que eu nasci. Então eu vou aceitar os seus 50%. E quando ela aceita os 50% da mãe e do pai, se você pensar que você está misturando metade de tinta verde com amarela, você cria uma pessoa totalmente azul. E é uma pessoa que gosta dela por inteiro, porque ela aceitou esse pai aqui, ó. E aí ela não fica se achando ruim. Ela tem autoestima e tudo. E ela não precisa repetir, nem a mãe, nem o pai. Ela faz a vida dela azul, não faz verde e amarelo. Ela cria a própria identidade. Então, assim, a constelação às vezes mostra, você coloca seu pai, o pai está lá atrás, olhando para o nada, os pais dele também. Então você percebe que meu pai também não teve nada, então por isso ele não conseguiu ser pai. Uhum. Perfeito. Né? E às vezes não precisa nem saber a história desse pai. O campo mostra, sabe? Uhum. Perfeito. Deve ser muito bacana, uma experiência muito bacana. Eu queria te fazer uma pergunta aqui que a Maria Alves colocou, Kátia. Ela pergunta o que pode ter acontecido no campo do casal quando a esposa contrai a mesma... Só um minutinho, sumiu para mim aqui. Só um minutinho, Maria, que eu vou tentar achar de novo. Sumiu para mim aqui o comentário dela. Ela estava fazendo uma pergunta, mas sumiu. Se você puder, escreve novamente que eu leio aqui para você. Eu acho que ela está questionando se a esposa contrai algo do marido, né? Assim, alguma doença, alguma coisa? Sim. Eu acho que sim, mas eu não consegui ler o final. Como eu falei, assim, a constelação familiar não é uma coisa de 2 mais 2. Tem algumas situações que a gente fala assim, normalmente é isso. Porque o Bert Hellinger, nos livros dele, ele fala, essa doença aqui geralmente está ligada a isso. Um filho assim, geralmente está olhando para um aborto que teve antes dele e tal. Mas nesse caso de casal, o que pode estar acontecendo? Às vezes tem ali uma questão que o casal não quer olhar, às vezes ela não está olhando para alguma questão do marido, ou o marido não está conseguindo dar a ela alguma coisa, e ela capta do marido uma energia negativa ao invés de captar o que é bom, né? Uma questão para ficar se sentindo esposa. Eu estou com ele, então eu tenho a mesma coisa que ele tem. Eu posso não ter companheirismo, às vezes a gente não se identifica tanto, a gente não tem muito diálogo, mas a gente está tão junto que a gente tem a mesma doença. E não é saudável isso. Saudável é que a gente esteja junto realmente de forma saudável, né? Que eu honre e respeite esse marido e ele também tem a mesma condição comigo. E a gente fique bem. Ou mesmo, às vezes, né? Não é o caso de soltar, de liberar. Mas não estou dizendo que seja o caso dela. Constelação, a gente precisa colocar no campo para entender. Porque mesmo quando tem aquelas coisas mais tradicionais, às vezes você coloca no campo e não é outra coisa. O campo é que mostra, sabe? Tem uma pessoa que falando sobre repetição familiar. Hã? O legal disso, né, que eu percebo aqui conversando com você, é que o campo abre vários leques, e aí naquele momento é que você vai ter o alcance, né? A gente chama o campo de informações, né? Então ele abre informações que às vezes a gente nem sabe, sabe? E por isso que é interessante, porque ele mostra muita coisa que está além do que a gente conhece.
Perfeito. A pessoa está Perfeito. perguntando aqui sobre a repetição das histórias, né, na constelação. Geralmente é por fidelidade. Você quer pertencer àquela família, então você faz igual. E normalmente, quando a pessoa faz igual uma coisa que é ruim, é porque ela não está aceitando alguma coisa daquela família. Às vezes é uma pessoa que não aceita bem o pai, não aceita bem a mãe, ou, por exemplo, eu queria ser de uma família mais com uma outra condição, alguma situação assim. Só que por mais que você queira trocar de família, o seu inconsciente quer pertencer à família. Ele exige pertencer. E aí você não honra a parte boa da família, mas repete a parte negativa, porque quando você repete, você fica confortável. Eu sou da família, olha só, eu tenho a mesma coisa que ele. Agora, se você olha para essa família e aceita o que vem de bom dela, e aceita também o que vem de não tão bom, mas entende e não fica cobrando, né? Aí você passa a pertencer pelo lado bom e não pelas repetições negativas. Você não precisa repetir algo ruim porque você já é da família. Né? Quando você sente que você pertence, você fica mais tranquila. Perfeito. Kátia, eu dei uma olhadinha no seu site, depois eu vou linkar ele aqui. E eu vi que você não faz só constelação familiar, né? Que você tem outras técnicas holísticas que você trabalhou com, né? Estudou e trabalha com outras técnicas. E eu quero já aproveitar a oportunidade e te convidar para que a gente possa falar de um outro tema. E aí eu deixo você à vontade aí para escolher, porque eu vi que lá você tem o reiki, né? Você tem a constelação familiar, tem a cura não sei nem falar, gente. Multidimensional. Então, aí eu queria te convidar para você olhar sua agenda para a gente falar um pouquinho também, né? Que hoje a gente escolheu a constelação e eu achei muito bacana. Eu queria te pedir para que você fizesse aí as suas considerações finais e depois já deixar aqui você convidada, aberto o espaço para que a gente possa falar de outros temas e ajudar pessoas, né? Ajudar pessoas a se curarem. Isso eu acho muito importante. Pode ficar à vontade, Kátia. Então, a constelação, gente, é uma coisa que vale a pena conhecer. Na minha opinião, eu acho que todo mundo devia se constelar pelo menos uma vez na vida, né? Porque te traz uma consciência de família que a gente encontra em poucos lugares. É uma consciência muito, muito positiva, onde você aceita seu passado, para de brigar com o passado, vive o seu presente e vai rumo ao futuro, fazendo melhor, sendo mais feliz, mais livre, né? Tendo condição de oferecer para os seus filhos uma história familiar melhor. Então, assim, super recomendo, pode ser usada para qualquer situação, problemas de relacionamento de casal, empresa, no judiciário é muito usada, né, para solução de conflitos, principalmente nas varas de família. E é uma forma de apaziguar não só o nosso coração, mas também toda a família. E todo o sistema, na verdade, porque a constelação pode ser usada em escolas, pode ser usada em empresas. Então, os sistemas, né? Uma escola é um sistema, uma empresa é um sistema, uma família é um sistema. Então, tudo pode ser constelado desde que seja importante, né? Então, foi um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade, Flávio, porque falar para pessoas que não conhecem o trabalho é um trabalho que eu amo muito e que, se eu pudesse, eu levava para todo mundo, né? E, então, é muito bacana para a gente. Com todo mundo que veio. É muito bacana para a gente que tem esse canal de comunicação nas mãos, né? Porque antigamente a gente só tinha grande mídia. Então, hoje, com o advento da internet, você pode atender online, eu posso mostrar meu público, e isso é um avanço, isso é um presente, né, para a gente, para poder estar aí tocando em vidas. Porque eu acho que o que você faz, você toca em vidas, né? Você muda vidas, muda direções de vidas, e eu acho isso
uma coisa extraordinária. Eu acho que isso é um presente de Deus, né? Que Deus deixou para que a gente possa, a qualquer momento, a gente possa se agarrar ali, para que a gente tenha aquele respiro, aquele refrigério mesmo, né? Que Ele E, nos dá através de vidas. E tocar sim, vidas é muito importante. Então, eu acho que isso tudo é algo que todo mundo deveria fazer. É algo que a gente tem que nos entender, né? E aí está surgindo aqui uma pergunta para mim, Kátia. Eu estava pedindo para você encerrar, mas criança pode constelar? então, criança pode constelar, assim, a orientação é que a partir dos 15, mas os pais podem constelar pelos filhos. E, por exemplo, você Perfeito. tem um filho aí de 11 anos, 10 anos, e você vê um problema, às vezes até bebê dentro da barriga, você pode, surge um problema, né? Ah, meu bebê tá com um problema isso, com um problema aquilo, ou a criança, né? Por exemplo, uma coisa que as pessoas constelam muito é questões alimentares, tanto aquela criança que come demais ou come de menos, hiperativo, autismo, tudo pode ser constelado. Não quer dizer que a constelação vai curar o autismo, não. Mas vai ensinar a família a lidar, vai acalmar a criança para que ela lide com aquilo de uma forma diferente. E os pais têm autoridade para constelar pelos filhos. Então, Nossa, isso é quando a muito criança bacana. é menor, aí você entra e fala, eu quero constelar essa questão para o meu filho. E é possível Uhum. fazer mudanças bem interessantes, melhorar muito a condição da criança, da família, da convivência, né? E até mesmo de questões de saúde, eu vejo que às vezes, assim, acalma, surge um caminho novo para tratar, né? Às vezes clareia alguma Uhum. coisa e você consegue ir para o lugar certo, onde seu filho vai achar a cura daquele problema. Então, a constelação tem essas situações. Então, dá para constelar a criança, sim, mas nessa condição, né? Quando a criança é Sim. muito novinha, a gente constela pelo pai ou pela mãe. Através do pai ou da mãe. A mãe vem e constela o filho. Nossa, muito bacana. E aí, funciona também para filhos maiores? Por exemplo, eu tenho um filho de 28 anos. Ele não quer constelar, mas eu acho que eu deveria constelar por ele. Funciona? Ele tem quantos anos? 28, 30 anos. Ele não quer fazer, ele acha que isso é uma bobagem. E a mãe Sim, que constelar por ele, você acha que tem aí alguma coisa funciona. que bacana? Funciona, eu já constelei, assim, alguns casos. A pessoa não acredita em nada, não quer, não acha. Por exemplo, alcoolismo, geralmente, Ninguém ou quer, né? drogadição, a pessoa não quer. Aí a mãe vem e Uhum, constela pelo filho, bacana. né? Porque Às vezes o filho alcoolismo está e com uma droga, condição que né? não dá para falar. Oi? O alcoolismo e a droga, geralmente é muito difícil a pessoa aceitar, né? Que ele precisa de Tem ajuda. algumas. Exato, tem algumas situações que a pessoa não aceita, esquizofrenia. Não tem como você né, levar, às vezes até dá, mas é difícil. Né? Um narcisista geralmente não procura ajuda, não aceita ajuda, porque o mundo Não, dele está perfeito, né? Mas uhum, é possível. perfeito, porque ele acha que ele só se resolve. O narcisista, ele não quer nada, É, né? Ele mesmo se resolve. eu e eu. Muito bacana. Exatamente. É, É, e a gente tem visto muito isso, né, Kátia? Você, assim, eu não sei, na minha área, eu tenho enxergado pessoas narcisistas, porque para mim era aquele que gostava de se olhar no espelho, era aquele que gostava de andar é. arrumado ou arrumada, né? E hoje eu vejo que não, né? Que a coisa é mais Um dos grave. temas que mais tem em constelação são as mães narcisistas, porque existem muitas, né? E é aquilo Uhum, que eu falei, sabe? Às vezes, por exemplo, você tem um irmão narcisista, ou sei lá, um irmão que não dá para combinar, não tem jeito. Uma mãe que não funciona ali. Então, o que que a gente faz numa constelação dessa situação? Você aceita, coloca na sua família, faz parte, mas tem algumas pessoas que a gente tem que ter uma distância de segurança.
Mas quando você reconhece, essa é a minha mãe, eu vim daqui, eu sou metade dela, mas eu não preciso repetir as coisas que ela faz, eu posso fazer diferente. Esse aqui é meu irmão, mas eu não dou conta de conviver. Mas é meu irmão e fica aqui, é importante, ele tem esse lugar garantido aqui. Você começa a lidar com aquilo de uma forma mais tranquila, sem culpa, né? Porque às vezes você não relaciona, mas fica na culpa e aí vai repetir pela culpa. Eu não aceito essa pessoa, então eu repito o problema dela para pertencer a essa mãe, a essa família. Quando você vai lá e aceita, você consegue lidar melhor com aquilo. E às vezes esse lidar melhor é realmente manter uma distância de segurança, né? Encontrar em situações bem esporádicas e manter assim, né, uma situação onde não gere briga, conflito. Mas isso quando você entende e olha para o outro sem julgar e vê que ele tem motivos para ser como é. Né? Só que nem sempre a gente precisa e consegue conviver. E tá tudo bem. Não há essa obrigação de convivência. Mas de aceitar que é da família, isso tem. Né? Igual a questão dos ex. Você não precisa necessariamente conviver, mas você tem que aceitar que fez parte do seu passado. E trazer essa paz, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem quiser entrar em contato com você pelo site, tem algum número? Como é que funciona? Olha, a forma que funciona melhor é pelo WhatsApp, porque eu estou sempre olhando e consigo responder mais rápido. Que é o 31 999 06 4205. Mas tem o site. Isso. Tem o site, tem o Instagram, tem o YouTube, né? Eu te passei aí, né? Sim, eu coloquei, gente, tudo isso aí, essas redes da Kátia, tá no blog Flávia Pires, www.flaviapires.net.com. Eu vou disponibilizar aqui e também vou disponibilizar os links dentro dessa live. Eu vou deixar fixado para que vocês que quiserem, né, que acharem que precisam e que gostaram, que procurem a Kátia, que a Kátia vai estar aí orientando melhor vocês. E, Kátia, muito obrigada, gratidão por tudo, tá? Pelo seu tempo disponibilizado, pelo seu conhecimento e por tudo aquilo que você faz. Gratidão, porque, como eu falei, toca em vidas, e isso para mim tem um valor muito grande. Então, eu já deixo aqui o convite. Te agradecer muito, agradecer todo mundo que está presente, que entrou, que tentou entrar e não conseguiu, né? Muito obrigada pela... tem que agradecer até por aqueles que não conseguiram, né? A gente tem que ter gratidão o tempo inteiro. E muito obrigada mesmo, gente. Foi um prazer estar aqui. E se alguém se interessar, quiser conversar comigo, pode me chamar. A gente conversa, a gente se entende, a gente faz uma sessão, qualquer situação a gente vai conversar direitinho. Muito obrigada, Kátia. Um beijo, fica com Deus, Deus te abençoe, sucesso sempre e conte conosco, tá? Obrigada, e para você também. Seu blog é incrível, seu Instagram é incrível, seu trabalho é incrível. Eu vejo, assim, a sua disponibilidade para estar ali o dia inteiro, é muito legal. Parabéns, o povo de Itaperuna está bem servido. Né? Sua luta aí para atender a população é fantástica. A Andréia está perguntando aqui, a última que eu vou falar aqui para você me dá mais um minutinho aí. Além da constelação, a Kátia aplica outras técnicas maravilhosas. Eu não sei falar isso não, Kátia, me ajuda aqui. Barras de Access. Barras de aprender, gente. Essa é a multidimensional. Não dá para fazer à distância. Barras de Access tem que ser presencial. Mas gente, as outras que é isso? Fala rapidinho, que agora até eu fiquei curiosa. Barras de Access é como se fosse um reiki. A cura também é parecida com o reiki.
São técnicas energéticas. As barras de Access a gente tem que tocar em pontos específicos da cabeça. São 32 pontos que trabalham todas as áreas da vida. E é como se fosse uma acupuntura com os dedos e é tudo na cabeça. É fantástico. E você já está atendendo presencial, Kátia? Já estou atendendo. Na verdade, eu atendi presencial, assim, depois que a coisa, né, acomodou. Eu já voltei a atender presencial com todos os cuidados, né? Continuo tendo todos os cuidados, atendo janelas abertas, máscara, álcool gel, mas estou atendendo normalmente. Mas o online continua mais forte. Porque é uma facilidade, né? É uma coisa que deixa você chegar mais perto da constelação em si, né? Das técnicas todas. Esse detailing, eu não sei falar inglês, não, é isso Theta mesmo? Healing. O Theta Healing. É Theta Healing. TH, né? O Theta Healing é uma técnica que é muito usada para mudança de crenças, ressignificação de traumas, e também pode ser usado, por exemplo, para manifestar uma alma gêmea, para fazer um divórcio energético. É uma técnica que trabalha com a onda cerebral. E gente, pode eu quero fazer a próxima sobre isso. Vamos fazer. E não é só de relacionamento amoroso, não. Eu já fiz divórcio energético de várias situações. Às vezes a pessoa se divorcia de uma casa, porque não conforma de ter saído daquela casa e não consegue gostar da casa nova. Até mesmo de pai, de mãe, de irmão, porque às vezes não é que você vai divorciar e cortar. Você corta a parte negativa, aquela energia ruim que você sente com relação àquela pessoa. E você fica livre para seguir fazendo diferente. Eu tô rindo porque é de